Vamos ao esporte. Vamos destacar o Leão da Ilha do Retiro e saber do Carlos Miguel se Pepa já está rumando para o velho continente para as férias. E aí, Miguel, boa noite. Um abraço para você, Vibrante. Ele vai tirar férias sim, mas antes disso ele vai entregar um relatório ao atual presidente do Esporte Clube do Recife e candidato à reeleição, Yuri Romão. E a gente fala já sobre isso. E como uma coisa está ligada à outra, Vibrante, o Pepa, ele já deu entrevista afirmando que para ele ficar e para ativar a cláusula de renovação automática, 2 fatores eram preponderantes. Primeiro, a decisão da família. Segundo, a continuidade da gestão, seja com o Yuri ou seja com o candidato que o Yuri apontasse. Pois bem, o Yuri é o candidato, vai ser o candidato à reeleição no Esporte Clube do Recife pela chapa da situação e, pelo visto, a família já aprovou a permanência do Pepa aqui. Então, o Pepa já está trabalhando neste relatório, não só com a questão da avaliação do trabalho dele, desde que ele assumiu o Esporte Clube do Recife, na metade, praticamente, da Série B do Campeonato Brasileiro, como também o planejamento de quem pode ficar e quem pode sair. Alguns jogadores já saíram, nós já falávamos ontem, como o Alisson, como o Riquelme, como o Pedro Vilhena. O Alisson Cassiano é um outro nome que também não deve permanecer na Ilha do Retiro, como o Fabinho, mas também o Pepa já adiantou que vai solicitar cerca de 10 contratações. O Pepa no esporte, na avaliação que ele está entregando, é o trabalho de 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas e 64,6% de aproveitamento. Então, Pepa solicitando contratações para a próxima temporada, logicamente o objetivo é permanência na Série A e a luta pela classificação ali entre Copa Sul-Americana e, quem sabe, Taça Libertadores da América. Então, o Pepa já está trabalhando 2025 antes de entrar de férias. Ele que, como você bem disse, vai voltar para Portugal para curtir as férias. E eu tenho aqui até o local, Alivieiro. Alivieiro, muito bem. Agora, algo importante para a gente falar aqui. Yuri Romão pode ser candidato novamente, é isso? A oficialização vai sair nesta sexta-feira. O Yuri Romão é o candidato da situação. Ele está no cargo, nós até adiantávamos essa informação ontem, ele está no cargo desde 2021. Mas é bom lembrar que ele entrou no mandato tampão, depois que Leonardo Lopes, havia renunciado do cargo. Naquela ocasião, ele ficou quase 1 ano e meio, e aí vieram as eleições para o biênio 2023-2024. Ele se candidatou e venceu, vencendo inclusive o Luciano Bivar, com 1.463 votos, o equivalente a 96,50% dos votos válidos. Então o Yuri cumpriu esse mandato, 2023-2024, foi campeão pernambucano, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai ser o candidato da situação, candidato à reeleição. E o vice vai mudar. O vice, na próxima chapa, que vai ser oficializada nesta sexta, vai ser um dos nomes que nós estávamos falando aqui, o do Rafael Campos, que é membro do comitê gestor do Esporte Clube do Recife. Então, a chapa da situação, encabeçada pelo próprio Yuri, e o vice, desta vez, será o Rafael Campos. Zé, queria sua palavra sobre uma muito provável continuidade do trabalho do Yuri Romão à frente do esporte, Zé. Olha, Carlos, o presidente Yuri Romão ele estava sendo taxado de pé frio, não é? Porque não estava conseguindo subir de divisão e mesmo a gente à distância, mas via que o trabalho que ele estava desenvolvendo era um trabalho em prol do esporte, um trabalho de muita luta, um trabalho de muito esforço, né? E quando o esporte sobe de divisão, aí ele respira, aí ele fica muito feliz, aí ele tem certeza de que todo o esforço que ele fez valeu a pena e ele não conseguir a reeleição seria uma covardia muito grande. Então eu vejo com bons olhos, né, ele usufruir desse momento em primeira divisão e mostrar realmente a sua capacidade de administrar, que é fantástica.
Miguel, Ilha do Retiro, só a questão do retrofit quando vier, né? Porque o Sport gastou agora milhões de reais com a troca da iluminação, com a troca de todo o gramado, toda a drenagem e algumas melhorias pontuais nas arquibancadas, né? Que passou por uma revitalização ali dos assentos, das sociais, nas cadeiras e algumas melhorias na parte elétrica, sem ser a questão da iluminação do gramado, né? Do estádio em si. Então, agora é fazer a manutenção e, logicamente, trabalhar o projeto Retrofit. O projeto Retrofit ele não tem data para começar. Vai depender, logicamente, da aprovação da Prefeitura do Recife. Nós já explicávamos aqui como está esse projeto de forma resumida em relação à construção de empresarial de 35 andares, a questão também do ginásio de 4.000 lugares, estacionamento para mais de 2.000 vagas. Então, tudo isso está dentro desse projeto que a Prefeitura está analisando, sem prazo para dar resposta, e o Sport também não tem pressa, viu, Vibrante? Até porque foi um gasto danado para fazer essa melhoria, mini reforma, vamos dizer assim, na Ilha do Retiro. Sem contar que o Sport adquiriu 14 hectares de um terreno que fica ao lado do CT e vai ampliar para 26 hectares o centro de treinamento José Andrade Médici lá em Paratibe, Paulista. Vai se tornar, inclusive, o quarto maior CT do Brasil. E o Sport vai construir campus, vai construir hotel, campus de treinamento, logicamente, vai construir hotel, e esse hotel, alojamento, a academia, tudo isso vai funcionar não só para o profissional, como também ampliação para a base, porque as categorias de base do esporte também utilizam o CT e o futebol feminino, que vai ter a sua área específica e exclusiva também no CT em Paraty. Agora, essa proposta de 750 mil reais, não, 750 mil dólares para renovar com volante. De quem se trata? Fabrício Domingues. O Sport está acertando a compra dos direitos econômicos de Fabrício Domingues. Essa opção de compra já estava prevista em contrato, então o Sport está ativando essa cláusula de opção de compra. Ele que veio por empréstimo do Racing, né, da Argentina. A negociação, como você bem disse agora, gira em torno de 750 mil dólares pela compra de 60% dos direitos econômicos do atleta, convertendo na nossa moeda brasileira 4 milhões e meio de reais, com um contrato até 2027. É bom lembrar que Fabrício Domingues chegou em 23, vindo do Argentinos Júniors, onde lá ele fez 29 jogos e 2 assistências, lá em 2023. Mas o melhor ano do uruguaio realmente foi no Sport Clube do Recife. Ele, inclusive, considera o melhor momento da carreira dele. 53 jogos, 10 gols e 4 assistências. Ele foi artilheiro do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Vibrante, estamos falando do Fabrício Domingues, que deve permanecer. O Sport está ativando essa cláusula da compra dos direitos econômicos, mas deixa eu tratar logo também de uma situação de um outro atleta que o Sport até tinha um certo interesse na permanência dele. Eu estou falando aqui do Julian Fernandes. Julian Fernandes tem contrato até dezembro do ano que vem, dezembro deste ano, ou seja, mês que vem termina o contrato do Julian Fernandes. É um jogador que o Sport tem interesse na permanência dele e certamente estará no relatório do Pepa para que ele fique. Só que tem um detalhe muito curioso. Quem trouxe o Julian Fernandes para o Brasil e para o Sport foi o Mariano Sosso. O Julian veio do Newell's Old Boys, da Argentina. E quem está comandando e vai assumir o Newell's Old Boys, como é chamado aqui no Brasil, mas o nome correto é o Newell's Old Boys, é justamente o Sosso. Então, certamente o Sosso vai brigar com o Sport para que o Julian Fernandes retorne às suas origens e jogue lá a próxima temporada. O Sport vai entrar nessa quebra de braço. Vibrante. Vale a pena, Zé, entrar em queda de braço pelo Julian? Vale a pena, sim. É muito bom jogador. Como você precisa, não é, de qualidade para a divisão que você vai disputar, então nada mais justo que você faça esse investimento, Carlos.
só para não deixar de passar em branco, tá, Vibrante? As chapas vão ser inscritas, oficializadas, mas o Sport deve ter o bate-chapa. Outros 2 nomes estão aí, vão disputar as eleições. Até então, Carlos Antônio Filho e Rafael Arruda. Rafael Arruda encabeça a chapa Leões pela Mudança, Profissionalização e Coragem para Vencer. É advogado, foi auditor do TJD aqui em Pernambuco. A outra chapa deve ser a Esporte para Todos, encabeçada por Carlos Antônio Filho, que é empresário do ramo de estética e odontologia.